Olá, galerinha do oitavo ano. Sejam bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para esta aula. Esta é a aula de número 20, onde nós vamos tratar da nossa revisão e avaliação. Então vamos ao conteúdo da nossa aula de revisão. Antes de eu começar essa aula de revisão, de conteúdo propriamente dito, tá? Eu queria destacar uma coisa que é importante aqui para vocês. Como são muitos os conteúdos que nós abordamos durante as aulas da unidade de número 2, a gente vai trazer aqui para esta aula de revisão aqueles conteúdos que, de alguma forma, eles serão cobrados lá na avaliação de vocês. Portanto, fiquem atentos, prestem atenção nos conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês, façam as suas anotações para que vocês consigam ter ali uma avaliação com resultado bem exitoso, certo? Bem, feito esse esclarecimento, a gente vai destacar o primeiro conteúdo desta aula de revisão, que trata basicamente de sistemas econômicos, capitalismo e socialismo. E a gente começou ali, em um primeiro momento, durante as nossas aulas, compreendendo o que é ali um sistema econômico para depois compreender o sistema capitalista e socialista, certo? Acompanhe comigo. Bem, a gente pode dizer que um sistema econômico é uma forma que a gente tem de organizar a produção, a distribuição e o consumo em uma economia em determinada época. Não somente a produção e o consumo, mas também ele serve para organizar a forma, a sociedade de uma forma geral, tá certo? Então ele serve para estruturar a organização da sociedade de uma forma geral, um sistema econômico, certo? Além, obviamente, de organizar a produção e distribuição e consumo de produtos. Por exemplo, no capitalismo, que é o modo de produção hegemônico que a gente tem, certo? Essa distribuição, o consumo, está organizada segundo a chamada lei da oferta e da procura. Professor, o que é essa lei da oferta e da procura? Que orienta ali o modo de produção capitalista. Basicamente, ela funciona a partir da quantidade de produtos que a gente tem disponível no mercado, certo? Se eu tenho muito produto disponível no mercado, o preço ele vai cair. Se eu tenho pouco produto disponível no mercado, o preço tende a subir. E aí eu dei para vocês o exemplo do Tucumã. No mês de março, salvo engano, tem muito Tucumã, certo? E aí o que acontece? O preço acaba caindo. Nesses meses agora, perto do final do ano, tem pouco Tucumã e o preço acaba subindo muito. Hoje parece que o quilo está custando ali próximo de R$100, o que é muita coisa, certo? Temos outras variáveis que também influenciam ali no valor do produto, como, por exemplo, o desejo, né, por determinadas marcas. Às vezes não é nem o produto em si, mas a marca, né, que a gente acaba consumindo por uma questão de status dentro da sociedade. Tem um telefone que tem uma maçãzinha desenhada, né, que as pessoas desejam muito, né, não só pelo produto, pela mercadoria em si, mas porque aquela marca, obviamente, traz um status para as pessoas que têm aquele telefone. Isso é o que a gente entende, tá certo? Bem, isso interfere também no preço desses produtos. Mas, basicamente, o capitalismo, o preço dos produtos dentro do capitalismo funciona ali regulado pela lei da oferta e da procura. Tudo bem? Dando continuidade, a gente vai verificar que o capitalismo, ao longo do tempo, tá, ele viveu ali entre crises e expansão, certo? Aliás, primeiramente entender ali o que é o capitalismo, tá, turma? O capitalismo é um sistema econômico que começou ali a se desenvolver na Europa a partir da segunda metade do século XV, tudo bem? E gradativamente ele foi substituindo ali o feudalismo, que foi o seu antecessor, certo? Bem, o sistema econômico que predominou ali no continente europeu durante muito tempo, tá? O feudalismo, até ser substituído pelo capitalismo. E o capitalismo, ao longo desses séculos, tá? Ele vem ali se mantendo resiliente, capaz de se adaptar às crises vivenciadas e se consolidando cada vez mais como um modo de produção hegemônico, dominante. Tudo bem? Durante esses séculos de história, o capitalismo ele viveu ali entre crises e expansões, tá? Agora sim. E o capitalismo ele é caracterizado ali pela alternância de um período que a gente tem expansão, o crescimento desse modo de produção, certo? E momentos de contração que acontecem quando a gente tem algumas crises. E talvez o grande sucesso do capitalismo tenha sido justamente
sobreviver a essas crises e não somente sobreviver, tá? Mas também ele consegue se readaptar a essas novas condições e ele continua ali se mantendo como modo de produção hegemônico, como modo de produção dominante, aquele modo de produção que mais existe aqui, por assim dizer, no nosso planeta, certo? Ele também está organizado em fases. Para ser mais preciso, em 4 fases. E nós vamos conhecer, a partir desse momento, quais são essas fases do modo de produção capitalista, bem como as principais características de cada uma dessas fases. Acompanhe comigo. A gente tem ali a fase inicial do capitalismo, denominada de capitalismo comercial. Temos uma fase que é a segunda, denominada de capitalismo industrial. Temos uma outra fase, denominada de capitalismo financeiro. E temos mais uma fase, denominada de capitalismo informacional. Importante dica para a prova, tá? Essas são as 4 fases do modo de produção capitalista. Além de vocês precisarem saber quais são essas fases, tá? Vocês também vão precisar saber, para fazer a avaliação de vocês, as características dessas fases, que é o que eu vou pontuar aqui com vocês a partir desse momento. A gente vai ver cada uma dessas fases e também vamos pontuar características importantes dessas fases. Acompanhem comigo. Olha só, a gente tem aqui a fase comercial do modo de produção capitalista, que vai ali do fim do século XV até a primeira metade do século XVIII. E aí, quem são as potências econômicas nesse momento? Espanha e Portugal são os países que estão se lançando ao mar, são os países que estão em busca de novos comércios, de novas terras pelo nosso planeta, certo? Então, são as potências desse momento. A gente tem os países considerados emergentes, aqueles que estão crescendo dentro desse capitalismo comercial, dentro dessa primeira fase do modo de produção capitalista, que são a Inglaterra e a França. Quais regiões do nosso planeta são consideradas, professor, periferias? A América e a Ásia, fornecendo ali basicamente mercadorias de uma forma geral, como minérios, como especiarias e outros produtos que dá atividade de agricultura, por exemplo, como cana-de-açúcar, certo? E a África, que fornece ali a mão de obra utilizada no trabalho dessas colônias, na realização das atividades econômicas nas colônias. E essa mão de obra era a mão de obra de negros africanos escravizados, certo? Dando continuidade, a gente observa que dentro do modo de produção, dentro dessa fase do modo de produção capitalista, tida como comercial, a gente vai ver também a questão do interesse de cada potência nesse contexto, certo? Então, as potências nesse contexto de capitalismo comercial, elas estão em busca ali do comércio mundial, de comercializar mercadorias, e essas mercadorias estão relacionadas ali a minerais, a metais de uma forma geral, tipo ouro, prata, tá? Açúcar, especiarias e também, obviamente, o comércio de pessoas escravizadas. Um ponto triste da nossa história, mas que aconteceu e a gente precisa, obviamente, pontuar essas questões também, certo? A revolução tecnológica. Basicamente, tudo o que movia essa dinâmica econômica era as caravelas e as bússolas, que navegavam ali, que viajavam, né, a partir das forças dos ventos. Então, a dinâmica dessa fase comercial do modo de produção capitalista era sustentada ali pelas caravelas e pela força dos ventos que movimentavam também ali as caravelas, certo? Bem, dando continuidade, a gente passa para uma próxima fase, que é o capitalismo industrial. O próprio nome já sugere, né, que ele vai ali aparecer, essa fase começa durante a Revolução Industrial. Então ela pega ali a segunda metade do século XVIII e vai até o fim do século XIX, certo? Quem são as potências? Quem é que comanda o mundo nesse momento, professor? As potências são o Reino Unido e a França. E não poderia ser diferente, tá? Isso porque a Inglaterra é o berço do desenvolvimento da atividade industrial. Logo, ela vai se destacar ali como uma potência, certo? Países emergentes, aqueles que estão crescendo, Estados Unidos e a Alemanha. E os países decadentes, aqueles que perderam o seu protagonismo, né, sua importância econômica e política, Espanha e Portugal. E aí a gente tem a periferia, né, do sistema capitalista, que permanece como sendo o continente asiático e americano, tá certo? E a gente tem também a África, que continua também como periferia do modo de produção capitalista, certo? Bem, a gente continua e a gente vai entender agora quais são os interesses das principais potências dentro dessa fase do capitalismo industrial. Olha,
O principal objetivo aqui das potências era basicamente garantir o mercado consumidor para os seus produtos industrializados, tá? E também eles queriam, obviamente, o acesso à matéria-prima e também queriam o acesso ali a produtos ligados à atividade de mineração e também à atividade de agricultura, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar agora as técnicas, tá? Que envolviam aqui a produção dentro dessa fase industrial do modo de produção capitalista. É basicamente a máquina a vapor e a força motriz, a energia, era ali o carvão mineral. Tudo bem? Próxima fase, agora a gente vai ver o capitalismo financeiro, que está aqui já destacado para vocês, certo? Bem, a gente tem essa fase começando ali no fim do século XIX e indo ali até a Segunda Guerra Mundial. Quem são as potências, professor, econômicas? Estados Unidos e a Alemanha, e o Japão surge ali como um país emergente, aquele que está crescendo, se destacando muito. Perde um pouco da influência a Inglaterra e a França também, e a periferia do modo de produção capitalista continua sendo ali a África e a Ásia, que estão passando ali pelo chamado neocolonialismo, né, que está muito forte ainda nessa região, e os países latino-americanos, apesar da sua independência, né, eles continuam ali, obviamente, como periferia do modo de produção capitalista. Tudo bem? Aí o interesse das potências, basicamente nesse contexto aqui de capitalismo financeiro, é a questão do controle territorial, tá certo? Garantir o mercado, o acesso a matérias-primas, né? E também aos produtos agrícolas, que é o que alimenta a população do nosso planeta. Tudo bem? E aí a gente tem também, a partir desse momento, o crescimento das chamadas empresas multinacionais ou transnacionais. Já pontuei aqui com vocês, né? Empresas transnacionais ou multinacionais, elas são aquelas empresas que elas têm a sede num país desenvolvido normalmente, e ela cria filiais ali em outros pontos do planeta, normalmente em países subdesenvolvidos, tá bom? Revolução tecnológica, né? O que movimentava toda essa dinâmica econômica dentro do capitalismo financeiro? Basicamente, as tecnologias ligadas aos meios de transporte, como, por exemplo, automóveis, aviões, os motores elétricos ou a combustão, tá? E temos também a energia que movimentava essa dinâmica econômica, que basicamente é o petróleo e a eletricidade. Dando continuidade, a gente verifica que a gente tem o chamado capitalismo informacional, que é a última fase, a fase que nós estamos vivenciando, começa no pós-guerra e permanece até os dias atuais, certo? Potências, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Seguida ali por Reino Unido, França e também a China surge ali como um país importante, é o país emergente, aquele que está crescendo muito do ponto de vista econômico e da influência política e militar também, certo? Periferias, né, do mundo capitalista. Continua sendo ali algumas regiões da Ásia, da África e também da América Latina em especial, certo? Então são considerados ali periferia do modo de produção capitalista, com destaque para alguns países emergentes, no chamado Sul Global, que aí inclusive formam um BRICS, que a gente vai ver também daqui a pouco no decorrer dessa aula, certo? Dando continuidade, a gente observa que os interesses, basicamente, dessas superpotências, né, dessas potências econômicas aí, é a aceleração dessa internacionalização das empresas, da economia de uma forma geral, tá certo? Domínio sobre o mercado consumidor, sobre a questão da exportação também, garantia de acesso a fontes de energia, matérias-primas de um modo geral, dentre outros. Revolução tecnológica, basicamente a tecnologia e a informação irão nortear ali essa produção dentro do capitalismo informacional, certo? Bem, a gente tratou também de um outro assunto dentro das nossas aulas da unidade de número 2, e esses assuntos são referentes à globalização, certo? E eu começo já definindo para vocês o que é globalização. Acompanhem comigo. A gente pode entender a globalização como sendo um processo de integração política, econômica e cultural que acontece em escala mundial, certo? Marcada ali pelos avanços nos meios de transporte e também nos meios de comunicação, certo? É importante destacar uma coisa aqui para vocês. A globalização, ela acontece em todo o planeta, porém, a intensidade com a qual ela chega a algumas regiões é diferente, tá? As nações mais desenvolvidas, elas são mais globalizadas, porque têm mais acesso a esses elementos que compõem ali a globalização, tudo bem? Os países menos desenvolvidos são menos globalizados, porque têm menos acesso a esses elementos que caracterizam ali um mundo globalizado. E isso é importante a gente destacar. Ela está em todo o planeta, mas em intensidades diferentes, certo?
Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a questão da importância dos meios de transporte e dos meios de comunicação para conectar o mundo, que é uma marca ali desse mundo globalizado que a gente vive. Então, só temos globalização porque nós tivemos um avanço significativo tanto nos meios de transporte como também nos meios de comunicação. E isso possibilitou, esse avanço nos transportes e comunicação, possibilitou que a gente tivesse ali uma maior conexão dos diferentes lugares do nosso planeta, certo? Tipo, os lugares estão mais conectados por esses meios de transporte e comunicação, as pessoas estão mais conectadas, as mercadorias circulam muito mais. Isso é a marca ali da globalização. Professor, quando surgiu essa globalização? Há divergências, tá? Mas normalmente a gente costuma dizer que o comecinho ali, a gênese, o início, foi lá no século XV durante a expansão marítimo-comercial, conforme a gente vai ver agora. Acompanhe comigo. Olha só, temos aqui o início do processo de globalização durante o século XV, expansão marítimo-comercial, certo? E aí a gente tem o comecinho da globalização. Conforme a gente vai tendo ali o passar dos anos, os avanços, a gente vai tendo também a intensificação desse fenômeno denominado de globalização. E aí, com a Revolução Industrial lá do século XVIII, a globalização ganha mais força, tá certo? E começa a ficar mais parecida com a globalização que nós conhecemos hoje, certo? Os avanços tecnológicos do século XX trouxeram ali, juntamente com a hegemonia do sistema capitalista, o fim da União Soviética, que representava ali o socialismo, fizeram com que a gente tivesse de vez a consolidação da chamada globalização. E hoje a gente costuma dizer que parece que com esses avanços na globalização, né, com esses avanços nos meios de transporte, no meio de comunicação de uma forma geral, intensificam ainda mais o processo de globalização. E a sensação que a gente tem é que parece ali que o mundo ele encolheu. E é isso que eu quero aqui mostrar para vocês. Na realidade, o mundo não encolheu, certo? As distâncias ficaram mais curtas porque evoluíram os meios de transporte e também os meios de comunicação. Eu tenho aqui um exemplo para vocês de como se dava essa dinâmica de circulação de pessoas e mercadorias no período de 1500 a 1840. O mundo se movia ali na velocidade, basicamente, das carruagens e dos barcos à vela. Isso não passava de 16 km por hora, certo? Isso foi avançando, obviamente, e aí a partir de 1930 a 1950, a gente tem uma nova dinâmica ali, novos equipamentos, novas modernizações nos transportes, por exemplo, que vai fazer com que essas distâncias elas fiquem menores, né, por assim dizer. Você percorre um espaço de tempo grande você percorre um espaço grande e um tempo menor, por assim dizer. E aí a gente tem a velocidade aqui das locomotivas de trem e das embarcações ali a vapor. No caso das embarcações a vapor, elas se movem ali numa velocidade aproximadamente próxima ali de 57 km por hora. E é nesse tempo ali que tudo é produzido, que as pessoas circulam, que as mercadorias circulam. Por fim, a gente tem o ano de 1950, e aí a gente já tem a velocidade dos aviões a jato, né? Então a gente já tem aqui a velocidade, o mundo se conectando a uma velocidade de mais de 480 km por hora. E os dias atuais, que está aqui embaixo, onde a gente tem ali a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias acontecendo ali numa velocidade de mais de 800 km por hora. Então isso dá a ideia de que o espaço ficou menor, né, isso, e o tempo de deslocamento entre um local e o outro também é menor. Então a gente tem a sensação que o mundo encolheu. Tenho aqui para vocês uma outra ilustração que, de fato, demonstra muito bem esse contexto em que nós estamos vivendo. Uma viagem entre, por exemplo, Portugal e o Brasil, lá durante o processo de colonização, né, as primeiras viagens, por exemplo, de Portugal para o Brasil, demoravam ali, em média, 44 dias. Isso se tudo desse certo, o que dificilmente acontecia, certo? Normalmente os ventos não ajudavam muito, os navegadores se perdiam, e aí a gente tinha ali essa viagem demorando bem mais tempo, podendo chegar ali a mais de 2, 3 meses. Hoje, esse mesmo percurso, ele é feito ali, a depender da cidade, tá? Que você vai querer chegar, que você vai entrar aqui no Brasil. Essa viagem pode ser feita ali em torno de 7 horas. Se você sair de Lisboa e vai até Natal, por exemplo, o tempo de viagem entre Portugal e Brasil, nesse exemplo que eu citei para vocês aqui, é de um pouco mais de 7 horas. Olha como evoluíram
evoluiu a questão da conexão entre os lugares e também isso se reflete na circulação também de pessoas e de mercadorias, certo? Bem, a gente tem aqui os pontos negativos e positivos da globalização. Nós falamos de pontos positivos, né? Agora a gente também vai destacar os pontos negativos. Acompanhe comigo. Como pontos positivos, a gente tem ali a integração econômica, tá? Temos também o avanço tecnológico e científico, o aumento da produção e também do consumo. Isso são os pontos positivos. Esse daqui é positivo, em especial para o capital, tá? Negativo, crescimento da economia informal, ampliação da concorrência em nível mundial, impactos ambientais, uso irracional dos recursos naturais e produção de lixo seriam os pontos aqui considerados negativos dentro do processo de globalização, certo? Dando continuidade, a gente vai ver que nós também tratamos dos chamados BRICS, está certo? E no caso dos BRICS, a gente precisa compreender que ele funciona como se fosse uma cooperação internacional entre as maiores economias emergentes que a gente tem. Nesse caso, o BRICS é formado ali basicamente pelos países emergentes com uma economia mais dinâmica e formam o BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia e também a China e a África do Sul, que entrou posteriormente, certo? E a gente vai entender um pouco o contexto ali que viabilizou o aparecimento do BRICS. Acompanhe comigo. Bem, o termo BRICS foi criado em 2001 e não era BRICS, tá? À época, Jim O'Neill, que foi o economista que criou o termo, ele falava em BRIC. O que é o BRIC? O BRIC é o acrônimo de Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente entrou a África do Sul, por isso tem o S aqui de África do Sul. Como a sigla está em inglês, é South Africa, aí fica o S, tá certo? Bem, e aí ele diz o seguinte, que esses países, eles são ali países emergentes, mas que possuem ali um potencial econômico para superar as grandes potências mundiais, do ponto de vista econômico especial. Somente a partir de 2006 é que os economistas e cientistas políticos, eles continuam usando, mas aí passa, a partir desse momento, os países que compõem o BRICS passam a se denominar dessa forma, tá bom? Então, desde 2006, os países que compõem ali os BRICS se denominam dessa forma, como BRICS, certo? E aqui eu tenho para vocês uma informação importante. O BRICS ele não se configura como um bloco econômico, certo? Ele é ali um mecanismo internacional de cooperação, formando ali um grupo de países que se caracterizam pelo seu crescimento econômico, certo? A gente tem o grupo original, formado ali por Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente entrou a África do Sul e a partir de 2024 entraram novos membros que estão destacados aqui. Entre eles, o Egito, a Arábia Saudita e outros, certo? Bem, outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é em relação à questão dos novos integrantes do BRICS, certo? Em 2023, o BRICS vai receber ali 6 novos membros. Na realidade, só entraram 5 novos membros, porque um desistiu e eu já vou falar para vocês quem foi que desistiu, certo? Quais são esses novos membros, professor? Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã. Então eles decidiram ali, foram aceitos no BRICS, na realidade, e fazem parte hoje, desde 2024, do BRICS. E aí a Argentina rejeitou o convite, então em 2024 entraram ali efetivamente 5 países que vão compor ali o chamado BRICS, certo? E aí eu tenho 5 novos integrantes, na realidade, para o BRICS. E aí eu tenho um mapinha que mostra quem são os integrantes mais antigos e também os novos integrantes. Acompanhem comigo. Olha só, temos o nosso mapa aqui. Os integrantes mais antigos são o Brasil, a Rússia, temos também a Índia, a China e a África do Sul. E os novos membros localizados aqui, olha, na Península Arábica e no nordeste do continente africano, que vão compor ali o BRICS, né, a partir de 2024. Aí esses novos membros são Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Nós tratamos também do Mercosul, importante bloco econômico aqui da América Latina, e agora a gente vai ver as características desse bloco econômico. Acompanhe comigo. Olha só. O Bloco Econômico Mercosul foi criado no ano de 1991 pelo Tratado de Assunção.
É um bloco muito importante aqui na América Latina. Como membros, a gente tem ali Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são os membros fundadores, tá? A Venezuela faz parte do bloco, mas está suspensa desde 2016, e a Bolívia entrou recentemente no final de 2023, certo? Aqui eu tenho uma mapinha que mostra aqui quem são esses países membros permanentes do Mercosul, bem como os membros associados do Mercosul. Acompanhem comigo. Olha aqui o nosso mapa da América do Sul, e aí a gente observa aqui, como membros permanentes, o Mercosul tem, o Brasil, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. A questão da Venezuela a gente vai ver daqui a pouco. Membros associados ali do Mercosul, certo? Nós temos aqui os países destacados na cor amarela como membros associados. Aí entram a Colômbia, Equador, Peru, dentre outros. Temos também o caso da Venezuela, que está suspensa, mas ainda faz parte deste bloco econômico do Mercosul, e sua suspensão está ligada à questão da ruptura da ordem democrática nesse país, certo? Bem, dando continuidade a essa questão do Mercosul, eu vou tratar agora dos objetivos, certo? Bem, o Mercosul tem como objetivo ali, além da integração econômica, tem também ali o objetivo de unir os países que compõem ali, que fazem parte desse importante bloco econômico. E aí eu vou destacar alguns desses objetivos, e todos eles envolvem ali a integração desses países dentro da América do Sul. Bem, primeiro objetivo ali, livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre esses países. Dando continuidade, a coordenação ali de políticas macroeconômicas que devem ser feitas, em decorrência ali de um consenso entre esses países. Dando continuidade, a gente vai compreender também, a gente vai verificar também que eles têm um compromisso ali de harmonizar a sua legislação nas áreas pertinentes para que a gente tenha o fortalecimento dessa integração. Continuando, a gente também vai ter a questão de assegurar ali a integração em condições de igualdade para que esses países consigam ali prosseguir com as suas atividades econômicas de uma forma que não haja um desequilíbrio. E aí a gente tem também a questão da criação da tarifa externa comum, a chamada TEC. Então esses foram os principais pontos da nossa aula, e a gente encerra nesse momento esta aula de revisão.